Lhes convido a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 21. Salmo de número 21. Vamos ler o texto que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 7. Vamos expondo a palavra até chegarmos aos instantes finais, até porque o barulho ele vai começar quando nós estivermos próximos do final do ano, no início do outro. Então nós vamos aproveitando esse tempo para expor a palavra do Senhor. Salmo de número 21, versículos de 1 até o versículo número 7. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o seguinte: irmãos, amigos, a palavra do Senhor. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Até aqui, até o versículo 7. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, o Salmo 21, onde nós lemos apenas um trecho, é um salmo de gratidão, é um salmo de louvor, é um salmo de exaltação pelas bênçãos, pelos benefícios do Senhor. Se nós pudéssemos resumir em uma só frase o ensinamento que nós encontramos em todo esse Salmo 21, é justamente dessa forma que nós podemos vê-lo, é justamente dessa maneira que nós podemos enxergá-lo. Ou seja, ele descreve a gratidão de um servo de Deus, no caso de Davi, pelas bênçãos, pelos benefícios do Senhor sobre a sua vida. É por isso que em algumas versões esse salmo ele tem como título Ações de Graças pela Vitória. Ações de graças pela vitória. Na verdade, o que nós encontramos aqui no Salmo de 21, no Salmo número 21, é um complemento daquilo que nós encontramos no Salmo número 20. Nós não vamos fazer isso agora, mas fica como exercício para nós fazermos depois. No Salmo 20, a gente vê a oração que Davi faz antes de ir para a peleja, antes de ir para a guerra, clamando ao Senhor sobre vitória ou para a sua vitória, para que ele pudesse lograr êxito na sua empreitada militar. E aí você chega no Salmo número 21 e você vê o momento no qual Davi ele agradece por todas as suas vitórias, por ele ter sido bem sucedido na sua empreitada militar, na sua guerra, no seu conflito. Então é por isso que nós dizemos que esses dois salmos, o Salmo 20, ele está diretamente relacionado ao Salmo 21, e o Salmo 21, ele completa de certa forma o Salmo de número 20. Então, nós temos aqui a petição de Davi no Salmo 20, e nós temos aqui a gratidão de Davi no Salmo de número 21. Então você vai ver a petição e você vai ver a gratidão da parte do salmista. E quando a gente analisa esses dois aspectos, petição e gratidão, conforme a sequência que nós temos aí, Salmo 20 e Salmo número 21, a gente chega à conclusão, meus irmãos, meus amigos, que essa ordem que nós temos aqui, ela não foi feita de maneira aleatória, ela não foi feita por acaso, não jamais. Ela quer nos ensinar uma lição, ela quer nos ensinar um princípio. Que lição, que princípio? A necessidade que nós temos de constantemente sermos gratos, a necessidade que nós temos de constantemente sermos agradecidos e agradecidos a Deus por todas as suas bênçãos, por todos os benefícios que Ele derrama e derrama sobre as nossas vidas.
cá entre nós, meus irmãos, cá entre nós, meus amigos, nós temos uma certa indisposição de termos esse coração grato. Nós temos certa resistência de demonstrarmos o coração agradecido que nós devemos demonstrar diante das bênçãos, diante dos benefícios que continuamente Deus derrama e derrama em nossas vidas. Até pedimos quando a situação ela chega a ser contrária. Até clamamos quando nós passamos pelas circunstâncias difíceis da nossa vida. E muitas vezes nós vemos as respostas de Deus, muitas vezes nós vemos as respostas do Senhor, e aí, diante disso, nós nos calamos no momento em que é para agradecer, no momento em que é para reconhecer gratos os benefícios desse Deus em relação às nossas vidas. Porque nós temos, repito, essa resistência, porque nós temos, repito, essa dificuldade em nossos corações. Contudo, o que nós observamos aqui nesse texto é completamente diferente. Muito pelo contrário. Davi, não obstante ser rei, Davi, não obstante ser o chefe da sua nação, Davi, não obstante ser bem sucedido como ele foi ao longo de toda a sua vida, em todas as suas investidas militares, ele chega diante de Deus, ele chega diante do Senhor e agradece, louva, bendiz por tudo aquilo que Deus havia proporcionado à sua vida. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, quando nós olhamos para esse salmo, sobretudo para os versículos de 1 até o versículo 6, nós encontramos algumas razões, nós encontramos alguns motivos pelos quais Davi agradece a Deus de maneira específica por algumas bênçãos, por alguns benefícios que o Senhor havia derramado em sua vida. É por isso que eu queria chamar a atenção para esse texto, considerando o seguinte tema: vivendo e vivendo em gratidão. Vivendo e vivendo em gratidão. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, quais são então as razões, quais são então os motivos pelos quais Davi está aqui agradecendo a Deus, complementando aquilo que ele havia feito no Salmo 20, que era de pedir ao Senhor por aquilo que ele iria fazer, por aquilo que ele iria realizar. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, Davi agradece a Deus, Davi agradece ao Senhor pela força que Deus havia providenciado a ele, pela força que Deus havia providenciado a ele, no caso, a Davi. Vejam aí o que nós lemos, veja aí o que nós encontramos no versículo 1. Olhem só como Davi, ele abre aqui esse salmo. Ele diz: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Davi aqui está abrindo o seu coração para reconhecer a força que ele havia recebido de Deus, a força que ele havia recebido do Senhor, e ele se alegra com esse fato, ele se alegra com essa realidade em sua vida. Conforme nós falamos, ele tinha ido à guerra. Conforme nós falamos, ele havia clamado ao Senhor para que ele fosse bem sucedido na sua empreitada. Ele foi, e agora, dentro desse reconhecimento, ele faz justamente isso. Ele se alegra com o fato de Deus ter fortalecido a sua vida. Esse é o motivo da sua satisfação, esse é o motivo da sua alegria, a força que o Senhor, a força que Deus havia dado à sua vida. E aí quando nós olhamos, meus irmãos, e aí quando nós olhamos, meus amigos, para esse texto, a gente percebe essa grande verdade, a gente percebe essa grande lição para as nossas vidas. Estamos concluindo mais um ano, estamos finalizando mais uma etapa das nossas vidas, e aí nós ficamos a nos perguntar: quem foi que nos fortaleceu? Quem foi que nos deu as condições necessárias, a saúde, a disposição e todas as outras bênçãos para que nós pudéssemos estar aqui hoje como nós estamos, agradecidos a Deus, louvando ao Senhor pela conclusão de mais esse ano? Foi Deus, foi o Senhor. A mesma força que Ele concedeu a Davi foi a força que Ele nos concedeu, e por isso nós estamos aqui, e por isso nós estamos nos alegrando na presença do Senhor, porque é somente dEle que vem a força e a capacitação necessária para que nós possamos cumprir o seu plano e o seu plano aqui na terra. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, devemos ser gratos ao Senhor.
concluímos mais uma etapa das nossas vidas. Ao longo de toda a nossa existência, Deus nos fortaleceu. Ao longo de toda a nossa caminhada, Deus nos supriu daquilo que era necessário fisicamente, para nós que somos salvos, daquilo que era necessário espiritualmente, para que assim nós pudéssemos chegar contento nesse dia de hoje. Então, que nós possamos nos lembrar disso. Então, que nós possamos nos recordar desse fato e aqui nos alegrar e aqui nos satisfazer cada vez mais por esse benefício, por essa dádiva que o Senhor concedeu e concedeu a cada um de nós. A sua força, o seu suprimento, para que assim nós pudéssemos continuar e concluir a nossa jornada nesse ano que se finda. Contudo, conforme nós observamos, quando nós seguimos aqui na sequência desse salmo, a gente percebe uma outra razão. Quando a gente segue na sequência desse texto, a gente percebe um outro motivo pelo qual Davi ele está agradecido, Davi ele está agradecendo a Deus nesse texto que nós temos diante de nós. Se no primeiro momento ele agradece a Deus pela força que Deus lhe havia suprido, pela força que Deus lhe havia concedido, quando nós chegamos no versículo 2, a gente percebe que Davi também está grato pelas orações que Deus lhe respondeu. É o segundo motivo, é a segunda razão, as orações que Deus respondeu, as orações respondidas de Deus em relação às orações que Davi havia feito. Olhem só, meus irmãos, olhem só, meus amigos, o que nós encontramos aí no versículo 2. Olhem só o que diz aqui Davi. Ele fala: satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Então, Davi aqui, ele reconhece que o Senhor havia respondido aos seus pedidos, que o Senhor havia respondido às suas orações, conforme nós observamos, de maneira específica, que ele lograsse bom êxito na sua empreitada militar, e aqui ele faz esse reconhecimento, aqui ele faz essa declaração. Não obstante, meus irmãos, não obstante, meus amigos, Davi, no sentido humano, ser um estrategista militar, não obstante Davi, ele ser a maior autoridade da sua nação, ser rei, mas aqui ele se sujeita a Deus, se humilha perante o Senhor e reconhece que Deus havia respondido às suas petições, às suas orações, os clamores que ele havia feito a Deus, que ele havia feito ao Senhor. Que grande verdade nós também encontramos aqui. Que grande lição para as nossas vidas. Que grande aprendizado para cada um de nós. Podemos também nos lembrar desse fato, meus irmãos. Podemos também nos recordar dessa verdade, minhas irmãs. Quantas orações nós nos fizemos ao longo desse ano que está se findando. Quantos pedidos, quantos clamores nós nos colocamos diante de Deus, na sua presença, e Deus respondeu a alguns deles, se não muitos deles, movido pela sua graça, movido pela sua misericórdia, para que assim a sua vontade pudesse ser concretizada, para que assim o seu nome pudesse ser glorificado. Precisamos trazer isso à nossa mente. Via de regra, nós temos uma tendência muito grande, via de regra, nós temos uma facilidade muito grande de pedir, clamar, mas não considerar nas respostas que Deus dá às nossas orações. Somos insensíveis quanto a esse aspecto, somos endurecidos quanto a essa triste realidade. Contudo, o exemplo que nós observamos aqui na palavra, o comportamento que nós enxergamos em Davi é completamente diferente. O rei de Israel se sujeitando ao rei dos reis e reconhecendo as orações que esse rei dos reis havia respondido a esse rei de Israel. Que grande exemplo, meus irmãos, que grande exemplo, minhas irmãs, para cada um de nós, de nós termos esse cuidado em relação às nossas vidas, não só buscarmos a presença de Deus, não só orarmos ao nosso Senhor, mas também podermos observar as respostas que Ele dá às nossas orações, e mais ainda, podermos ser agradecidos a essas respostas que Deus continuamente dá em relação às nossas orações. Por isso nós também estamos aqui nessa noite de hoje, por isso nós também estamos alegres nessa noite de hoje, porque nós temos testemunhos, porque nós temos registros que Deus não emudeceu diante dos nossos clamores, diante das nossas petições, e aqui nós devemos cada vez mais trazer essas verdades às nossas mentes, aos nossos corações.
o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus, minhas irmãs, é o Deus que responde às nossas orações. Louvado seja o Senhor por causa disso. E Davi, ele faz esse reconhecimento. Contudo, Davi, ele não para. Se num primeiro momento ele faz menção à força que Deus lhe havia concedido, se num segundo momento ele faz menção às suas orações que foram respondidas, ele segue e ele também faz menção às bênçãos que Deus lhe havia derramado. Vejam aí, versículo de número 3, Salmo 21, versículo de número 3. Ele disse: pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Então, a bênção a qual Davi faz menção aqui foi a vitória que ele logrou êxito, foi a vitória em que ele foi bem sucedido. E aqui ele chega perante Deus, e aqui ele chega perante o Senhor, e lhe é grato por esse benefício específico que Deus concedeu à sua vida, esse suprimento que Deus derramou sobre a sua vida. É bem interessante nós destacarmos aqui, e a gente não pode deixar de fazer, o significado da palavra suprir que nós temos aqui. Aqui não é um mero dar, aqui não é um mero fornecer, mas é quando você se dispõe de maneira benigna, é quando você se dispõe de maneira amorosa a sair do seu conforto e atender à necessidade de um outro. Então, é dessa forma que Davi vê a Deus, é dessa forma que Davi enxerga ao Senhor. Ele, movido pela sua benignidade, ele, movido pela sua misericórdia, ele, movido pelo seu amor, se dispôs a auxiliar Davi, a abençoá-lo, fazendo com que ele fosse vitorioso na sua empreitada militar. E Davi, ele faz esse reconhecimento. Davi, ele declara essa verdade. E é também, meus irmãos, e é também, minhas irmãs, o reconhecimento que todos nós também devemos fazer. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa, abençoa-nos no seu sentido físico, abençoa-nos no seu sentido espiritual. Uma vez que a gente tem a presença de Cristo na nossa vida, uma vez que nós somos habitação de Deus, essa é a grande realidade que se faz presente continuamente nas nossas vidas, essas bênçãos que Deus ele derrama sobre o nosso viver. E por isso nós devemos estar alegres, e por isso nós devemos estar agradecidos, e por isso nós devemos voltar perante o Senhor, reconhecendo esses benefícios, reconhecendo essas bênçãos e essas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Mas Davi não para apenas nessa menção que ele faz acerca das bênçãos que Deus lhe havia concedido. Ele também se volta para Deus, ele também se volta para o Senhor, reconhecendo que Deus havia preservado a sua vida. Veja aí, versículo número 4, Salmo 21, versículo número 4, a preservação da vida que Deus lhe havia concedido. Ele fala: ele te pediu vida e tu lá deste, sim, longevidade para todo sempre. A gente sabe, principalmente quando a gente vê nessa questão da história, que quando um rei saía para uma guerra, ele não tinha segurança de voltar vivo, ele não tinha segurança de voltar com saúde. Davi faz esse pedido para que ele pudesse ser bem sucedido na sua empreitada no Salmo 21, no Salmo 20. E aqui no Salmo 21, uma vez que Deus lhe responde, uma vez que Deus lhe é benigno, ele faz esse reconhecimento específico. Que reconhecimento? Que Deus havia preservado a sua vida. Ele tinha ido, ele tinha voltado, ele tinha sido bem sucedido, ele tinha cumprido aquilo que ele se propôs a cumprir. Então ele faz esse reconhecimento. E nós também, meus irmãos, nós também, meus amigos, devemos fazer, sobretudo nesse ano que nós vivenciamos, esse reconhecimento. Que reconhecimento? Deus preservou a nossa vida. Talvez não com a saúde tão vigorosa como muitos, mas nós estamos aqui. Talvez tendo que enfrentar momentos de enfermidades, até mesmo em relação à pandemia, como aconteceu a alguns irmãos. Mas a gente pode enxergar alguns deles aqui, hoje, na noite de hoje, recuperados, sãos, e isso faz com que nós nos alegremos cada vez mais na presença do nosso Deus, porque é Ele que preserva e preserva a nossa vida, e vai continuar preservando. Aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, independente de vacina ou de quaisquer outras coisas, porque a gente sabe que quem de fato preserva e preserva a nossa vida é o Senhor. Devemos cuidar,
devemos ter os nossos cuidados básicos, mas nunca esquecer, nunca tirar os nossos olhos, nunca tirar a confiança em Deus, porque na verdade, a exemplo que aconteceu a Davi, é Ele que preserva a vida de cada um de nós. Então, você tem a concessão da força que Deus havia dado a Davi. Você observa o fato de Davi ter tido as suas orações respondidas. Você enxerga as muitas bênçãos que Deus havia derramado na vida de Davi. Você vê a preservação da vida que Deus lhe havia concedido. Mas não só isso. Em quinto lugar e último lugar, meus irmãos, meus amigos, Davi agradece pela alegria do Senhor que se manifestava na sua vida. Davi agradece pela alegria do Senhor que se manifestava na sua vida. Vejam aí o versículo 6, Salmo 21, versículo 6. Olhem só o que nos diz aqui o texto sagrado: pois o puseste por bênção para sempre. Veja, parte B do versículo 6: e o encheste de gozo com a tua presença. Então, Davi desfrutou da alegria, Davi desfrutou da satisfação, Davi desfrutou do gozo do Senhor por causa da sua presença na sua vida. Que coisa fantástica, meus irmãos, que coisa maravilhosa, meus amigos, nós temos aqui. A gente sabe que ao longo da nossa caminhada aqui na terra, não são poucos os instantes, não são poucos os momentos em que a gente se entristece, em que a gente se abate. Nesse último ano, com certeza, nós tivemos várias razões para isso. Mas, não obstante essas coisas, no mais íntimo do nosso ser, no mais profundo do nosso coração, nós temos essa alegria, nós temos essa satisfação, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E por isso nós estamos aqui também agradecidos a Deus. Por isso nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela alegria dEle que se manifestou em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nesses últimos instantes que nós estamos tendo em relação a esse ano, que a gente possa pensar, que a gente possa considerar e que a gente possa se alegrar cada vez mais por todas as bênçãos que Deus Ele derramou sobre as nossas vidas. Que façamos como nós estamos fazendo aqui, voltando para agradecer, voltando para bendizer, voltando para reconhecer tudo aquilo que Deus Ele providenciou em relação ao nosso viver, para que isso possa aumentar o nosso estímulo, para que isso possa alimentar a nossa esperança e a gente começar mais um ano, e a gente começar mais uma etapa de nossas vidas, sabendo que o Deus que nos ajudou nesse ano que se finda, será o Deus que continuará a nos ajudar nos próximos anos, e assim o será para todo sempre, para a honra e louvor do seu santo e excelso nome. Então, que a gente possa se alegrar, que a gente possa bendizer, que a gente possa exaltar o nome do nosso Deus, por todos os benefícios, por todas as dádivas, por todas as bênçãos que Ele nos deu nesse ano que se findou e continuará a nos abençoar nesse ano que está a se iniciar. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém.